Irmãs e irmãos queridos, com a gratidão de sempre, formulo a todos votos de profunda paz em Cristo Jesus. Nosso estudo bíblico desta hora, Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32, o sinal do profeta Jonas. Como sempre, convido-os à leitura e às reflexões. O sinal do profeta Jonas. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Como observamos, todo o texto se refere de maneira marcante à figura de Jonas, que no seu tempo foi um dos profetas. Em linguagem atual e espírita, Jonas foi um médium a serviço da implantação do reino de Deus na terra. Veio depois de Moisés e antes do Cristo, e juntamente com outros tantos profetas ou médiuns, trabalhou para o esclarecimento das massas, para a melhoria moral e espiritual da humanidade do seu tempo, e deu a sua contribuição para as pessoas daquela época e para hoje. Peço licença para pedir a uma irmã que chegou aqui, que se sente, porque eu estou falando com os internautas e agora eu não posso atendê-la.
atendê-la-ei dentro de 30 minutos, mais ou menos. Está bem, dona Severina? Muito obrigado. Jonas, portanto, um dos profetas, e há um livro no Antigo Testamento que fala sobre ele, cuja leitura completa sugiro a todos. Livro de Jonas, que contém somente 4 capítulos, mas todos eles muito oportunos e esclarecedores para nós. No capítulo 1, e precisamos trazer esta síntese para que possamos entender bem o estudo de hoje. Deus, capítulo 1 de Jonas, Deus ordena a Jonas que vá até Nínive, uma cidade muito importante da época, que possuía mais ou menos 120 mil habitantes e ficava fora do território de Israel. Mas o profeta foge para outra cidade em uma navegação. Porém, durante a viagem, ele é acometido por uma tempestade, cai do barco e é engolido por um grande peixe, segundo as narrativas bíblicas. Capítulo 2. Dentro do peixe, ele se sente grato a Deus por estar vivo, se arrepende da fuga, da desobediência a Deus, faz uma oração de gratidão e o peixe o cospe na praia. No capítulo 3, por fim, Jonas entende que deveria obedecer e pregar arrependimento ao povo de Nínive. No capítulo 4, veremos e podemos ver a qualquer momento que todo o povo de Nínive, inclusive o seu rei, se arrepende. E Jonas, ao invés de ficar feliz e agradecido pela conversão de todo o povo, incluindo-se o rei, Jonas se ira, se revolta por Deus ter tido piedade deles, porque Jonas desejava que os inimigos de Israel fossem punidos. A síntese de todo o livro de Jonas é esta: o povo de Israel, incluindo Jonas, profeta, médium esclarecido, que tinha conexão com a espiritualidade, tinham dificuldade para entender que Deus tinha que ser obedecido e que ele amava pessoas de outras nações e também desejava salvá-las. Agora, nós vamos retomar o texto de Lucas, que nos parecerá mais simples ao entendimento. Versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal. O povo não acreditava em Jesus, não via nele o Messias,
o Filho do Deus vivo, o Cristo esperado, anunciado, e vivia pedindo um sinal para que ele, Jesus, provasse ser quem era. E ele diz: mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Que sinal é este? E podemos até formular a pergunta no plural. Que sinais são estes? O primeiro sinal, Jonas, em que pese orientado, tendo recebido um comando da espiritualidade, não obedeceu e fugiu em uma embarcação. Foi a sossobro esta embarcação, ele caiu nas águas do mar e, segundo as narrativas bíblicas, foi tragado por um peixe. Sofreu na escuridão, submerso, enfrentando estresse, ansiedade, medo. Esteve na iminência de morrer por 3 dias. Ou seja, lei de causa e efeito atuando no mundo moral e espiritual. Toda pessoa que não se ajusta às leis divinas pode esperar as consequências desta revolta, desta indisciplina, desta desobediência. E Jonas sofre. Outro sinal que já podemos aqui enunciar é este. Segundo a Bíblia, Jonas permaneceu 3 dias na intimidade das águas submersas. Não discutiremos este aspecto, ficando, como sempre, com a essência da mensagem. Jesus, mais tarde, seria condenado, preso, crucificado, morto. E no 3º dia, ressuscitou, ressurgiu, reapareceu da morte, demonstrando a indestrutibilidade da alma em relação ao fenômeno morte. Então Jesus já sabia desde muito tudo o que haveria de vir em relação a ele. E ele se vale da experiência de Jonas para mostrar ao povo as consequências da desobediência e também para anunciar que, quando de sua morte, no 3º dia, como aconteceu com Jonas, ele ressurgiria do fenômeno impropriamente chamado morte. No versículo 30, porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. Ou seja, da mesma maneira como os ninivitas ouviram a pregação de Jonas, Jesus esperava que os seus contemporâneos e posteriormente toda a humanidade prestasse atenção, ouvisse o seu evangelho, se ajustasse ao seu evangelho. E ele vai citar aqui um exemplo extraordinário no versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará.
pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Esta rainha do sul, segundo alguns estudiosos, era à época a rainha de uma região hoje chamada Etiópia, na África, ou ainda conhecida como a rainha de Sabá. Lenda ou fato real histórico, esta rainha deslocou-se por centenas de quilômetros, enfrentando todas as dificuldades para ir ter com Salomão, que era rei à época em Israel, e um rei justo, sensato, um rei que contribuiu poderosamente para o enriquecimento do povo de Israel. E segundo os estudiosos, a rainha da Etiópia, ou a rainha de Sabá, tomou conhecimento da fama de Salomão e da sua forma de governar através de um comerciante. Teve a curiosidade e a boa disposição de ir conhecer Salomão. Jesus está dizendo, essa rainha deslocou-se por centenas de quilômetros, enfrentou e venceu todos os obstáculos para conhecer Salomão, para inspirar-se na sua exemplificação incomum. E eu estou aqui para orientá-los, para trazer-lhes o Evangelho, para apresentar-lhes a minha exemplificação, a minha fidelidade a Deus, a minha entrega a Deus, o amor irrestrito, incondicional, que deve estar na base das relações sociais, das instituições. E no versículo 32, ele retoma a exemplificação de Jonas, dizendo: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas ouvem a pregação do médium profeta Jonas e se arrepende e se converte. A rainha da Etiópia, repetindo, vai ao encontro de Salomão buscar um modelo, inspira-se na excelente prática do rei Salomão na administração do povo de Israel. E, no entanto, os contemporâneos de Jesus eram refratários, surdos ao Evangelho, indiferentes, frios, preguiçosos, acomodados. E como sempre observamos, e como sempre registramos,
tudo em o Evangelho é nobilíssimo, é sagrado, é necessário, é atual, trazendo para os nossos dias. Quantos ídolos na ciência, na filosofia, na religião, na cultura, na música, nas artes. Quantos falsos ídolos, quantos falsos profetas, quantos falsos religiosos, quantos falsos filósofos enganadores, mistificadores, materialistas, utilitaristas, imediatistas, que iludem, que mentem, que enganam, que seduzem o povo. E o povo, ressalvadas as exceções, lamentavelmente, ouve e segue a estes falsos profetas, falsos médiuns, falsos líderes, falsos condutores das massas. E esta mesma massa que ouve a estes pregadores, líderes, se recusa a buscar o Evangelho, a entregar-se ao Cristo, a modificar-se substancialmente, profundamente, avançando para os nossos últimos apontamentos. Trago do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 53, que lemos hoje pela manhã, em nossa leitura diária, trazendo agora os dois últimos parágrafos deste capítulo. Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Não sejamos desses aprendizes acomodados, preguiçosos, relaxados, que ficam esperando os grandes sinais, os grandes convites. Basta um olhar para dentro de nós, basta um olhar para fora de nós, no entorno de nós, que descobriremos muito trabalho a fazer, que sejamos daqueles que trabalham, que se esforçam, certos de que a paz legítima será sempre fruto do trabalho continuado com amor, com o Cristo em nossos corações. Então, sejamos diferentes de Jonas em seu começo, quando desobedece. Sejamos diferentes daqueles que no ontem da humanidade e no hoje da humanidade permanecem surdos. E abramos o nosso coração. Sejamos receptivos
permeáveis, penetráveis, para que o Evangelho encontre a cultura ideal para penetrar-nos, inundar-nos, iluminar-nos e transformar-nos, ainda que seja gradual este processo. A todos a minha mais profunda gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Agora, desligamos para atender a nossa irmã Severina, que nos brinda com a sua presença em nossa casa. Muita paz.